Pessoal, estou trazendo aqui um espaço bacaninha para vocês, que é esse site, o pet.colorado. O link vai estar aí embaixo, tá? O vídeo, para vocês acessarem. E esse site traz uma balançazinha digital, não digital necessariamente, mas uma balança no mundo digital. É isso que eu quero dizer. Não precisa da balança concreta, da ideia de equilíbrio. Por que eu estou trazendo isso? Que eu quero que vocês conheçam a ideia de igual, de equilibrar, e de desigual, desequilibrar, tá? Aqui eu tenho várias opções de colocar, tenho frutas, animaizinhos, vou ficar com essas opções aqui do quadradinho, da bolinha e do 1. Eu posso estar colocando, ó, o elemento aqui, o quadradinho, ou melhor, prefiro pensar que é uma caixinha quadrada, tá? Em formato quadrado, né? Quadrangular. E se eu coloco ele aqui, como eu não tenho nenhum peso, isso vai dar o quê? Desigual. Quando eu tenho esse símbolo aqui, significa que o que está desse lado é mais pesado, é maior. Pesado no sentido da balança, mas é maior, tem maior quantidade, ok? Se eu colocar novamente a caixinha, mesma, porque aqui são caixinhas iguais, vai ocorrer um equilíbrio. Se eu colocar duas caixinhas, ocorrer um desequilíbrio. Duas caixinhas são maiores do que uma caixinha, tá? E aí vai. Se eu colocar agora duas caixinhas, coloquei esses valores aqui, que eu vou dizer que são pesos. Eu estou afirmando para você, a balança está equilibrada, eu estou afirmando que quando eu considerar duas caixinhas, o dobro de caixas, né, eu tinha uma, agora eu tenho duas caixinhas, equivale a 6 quilos. Se eu pergunto, se duas caixinhas equivalem a 6 quilos, qual é o peso de uma caixinha dessa? Né? Se eu tirar aqui, óbvio que vai ficar desequilibrado, porque se duas valiam 6, uma vai ter menos do que 6 quilos. Bora verificar quando é que ocorre o equilíbrio? Em 3. Bom, são caixinhas de mesmo tamanho, mesmo peso. Então, se duas caixinhas equivaliam a 6, uma caixinha equivale a 3. Outra situação, pessoal. Eu agora estou trabalhando com uma caixinha mais 4 quilos. Isso gerou o quê? 7 quilos. Ao juntar uma caixinha com 4 quilos, tá, na minha balança, isso só se equilibra se eu colocar 7 quilos. Bom, então, como é que eu posso deixar apenas o peso da caixinha? Eu vou ter que tirar 4 quilos de ambos os lados, perdão. Ou seja, se eu for deslocando aqui, vai ocorrendo o meu desequilíbrio. Para equilibrar novamente, eu tiro 4 daqui e também tenho que tirar 4 de cá. Tudo bem? Aí eu volto que a minha caixinha pesa 3 quilos. Ok? Vou trazer uma última situação para vocês agora com bolinhas. Tá? Cansei de trabalhar com as caixinhas, agora eu vou trabalhar com bolinhas. Duas bolinhas mais 3 quilos, a gente está vendo que ocorre equilíbrio na minha balança. Equivale a 7 quilos. Qual será então o peso de uma bolinha dessa? O que é que eu tenho que pensar? Veja bem, o que é que eu estou pensando? Duas vezes uma certa quantidade, somando com 3 quilos, vai dar 7 quilos. Qual será essa quantidade? Pensemos. Se eu quiser tentar manter a balança em equilíbrio, para descobrir e ao mesmo tempo descobrir o peso de uma bolinha dessa, o que é que eu devo fazer? Fazer retiradas. Mas quando eu fizer retiradas, a balança vai automaticamente desequilibrar. Então, se eu retiro algo de um lado, eu tenho que retirar do outro lado. Vou começar tirando esses 3 pesos aqui. Se liga. Se eu tirei 3, desequilibrou. Ó. Aqui agora está mais pesado, é maior do lado de cá. Olha só, a abertura está para o lado de cá. Então, para equilibrar, eu tenho que tirar 3 pesos. Ocorre novamente o equilíbrio. Eu já estou dizendo que se eu juntar duas bolinhas, apenas elas, isso equivale a 4 quilos. Logo, quanto será que vale uma bolinha dessa? Quanto mede? Quantos quilos tem uma bolinha dessa? Ou seja, tire uma bolinha. Duas bolinhas valiam 4. Uma vale menos do que 4, é menor do que 4. Está mais pesado desse lado. Para equilibrar, eu devo retirar coisas aqui para verificar quando ocorre o equilíbrio.
2. E eu já sabia que eram 2, porque se 2 bolinhas equivaliam a 4 quilos e elas têm o mesmo peso, significa que uma delas tem que valer o quê? A metade de 4, ou seja, 2. Porque o dobro de bolinhas vale 4 quilos. Então, uma bolinha é a metade de 4 quilos. Fechamos essa parte. Depois se divirtam aqui brincando com esse appzinho dentro do site. E vamos para a parte algébrica mais formal, de equações, inequações, igualdades e desigualdades. Vamos trabalhar com elas. Fique ligado. E aí, pessoal, estamos agora oficialmente iniciando equações e inequações. Vimos agora há pouco uma situação num site que oferecia uma balança para dar uma ideia de equilíbrio e desequilíbrio. E essas ideias estão intimamente associadas à ideia, ao conceito, melhor dizendo, de equação e inequação, tá? O símbolo de igual está diretamente associado às equações, uma igualdade, um equilíbrio. Já as inequações estão associadas a desigualdades, tá? Que vincula-se a quais símbolos, meu povo? Maior, considerando o elemento desse lado, né? Na parte mais aberta, menor, esses dois vimos lá no site, maior ou igual, menor ou igual e diferente, são sinais de desigualdades. Mas vamos comentar brevemente sobre esses. Primeiro a gente vai ficar aqui bem ligadinho sobre a igualdade, sobre as equações. Para recapitular, se eu tiver 3 caixas, né, em formato quadrado, quadrangular, e essas 3 caixas juntas equivalem a um total de 12 quilos. São caixas iguais, então 3 caixas que eu posso estar escrevendo assim, ou simplesmente colocando uma, depois a outra, ou seja, somando as 3 caixas. Isso equivale ao triplo de uma caixa, ok? Isso vale 12. Bom, se eu estou dizendo que o triplo de uma caixa pesa 12 quilos, significa que uma caixa, quanto irá pesar? 4 quilos, que é justamente 1/3 desse valor, tá? Se elas têm o mesmo peso e eu tenho 3 delas valendo 12, significa que esse peso total deve ser dividido igualmente entre as 3, ou seja, 12 dividido por 3, 4. Beleza? Guardemos essa ideia. Antes de prosseguir, eu quero chamar a atenção a uma coisa que a gente agora vai estar fazendo. Ao invés de escrever 3 vezes a caixa, isso é o mesmo que deixar grudado o 3. Quando eu deixar grudado o 3 no elemento que eu quero determinar o valor, o que é que vai significar para mim na matemática, matematicamente? Uma operação de multiplicação, um produto. Da mesma forma, quando eu considerar só o elemento sem um número multiplicado na frente dele, na verdade ele está sendo multiplicado pelo quê? Por um elemento neutro da multiplicação. 8 vezes 1 é 8, 7 vezes 1 é 7. A caixa vezes 1 é ela mesma. Não precisa estar aparecendo explicitamente, tá? Mas ele está aqui, guardadinho, beleza? Olha só, tivemos também uma situação com bolinhas. Agora eu já vou estar escrevendo nesse formato, sem me preocupar em botar o pontinho. Toda vez que eu grudar, deixar junto o número e o elemento que eu procuro, significa uma multiplicação, beleza? Então, se eu tenho 5 bolinhas, ou seja, o quíntuplo da quantidade de uma bolinha, e eu digo que isso totaliza 30 quilos, quanto pesa uma bolinha? Se 5 bolinhas juntas, ou seja, o quíntuplo de uma, pesa 30, uma delas pesará quanto, gente? É só pensar o seguinte, eu tenho que dividir a quantidade total por cada uma das 5. Isso dá 6, tá? Lá do ensino fundamentalzinho, sua pró ensinava situações assim. Vinha no seu livrinho, né? Coração mais 2 igual a 7. Que número eu coloco no lugar de coração, meu povo? Bom, lá quando eu era pequenininho, e também só temos essa opção, qual o número que somado com 2 gera o valor 7? 5.
Tá? Isso aqui que a gente estava resolvendo, assim como esse, são situações de equação. Eu procuro o valor de algo mediante uma comparação em uma igualdade. Tá? Esses valores que eu estou procurando determinar são valores considerados incógnitas. Tá? As incógnitas aqui são o valor do quadrado, o valor da bolinha e o valor do coração. Beleza? Incógnita é o que eu quero descobrir. Ok? Bom, vamos avançando. Aí a gente cresce mais um pouquinho, fica um pouco mais maduro. Ao invés de trabalhar com figurinhas, a gente pode, para facilitar, trabalhar com letras. Facilitar que eu digo que ficar fazendo esses desenhozinhos toda hora é muito trabalhoso. Aí a gente trabalha com letras. Como assim? Se eu procuro um número x, mas x é letra. Mas na matemática a gente usa letra para indicar um número desconhecido. Ok? X mais 2 igual a 7. Se eu considero essa igualdade e considero a igualdade do coraçãozinho, são situações similares, só muda do coraçãozinho para a letra X. Qual número eu devo colocar no lugar da letra X para que somado com 2 dê 7? 5 também. Tudo bem? A menos 4 deu 6. Qual número colocado no lugar da letra A geraria 6? Tirando 4 unidades, A deve ser 10. Beleza? Vamos seguindo. E se de repente, a gente acabou de ver aqui umas situações de igualdade, e se de repente eu quiser trabalhar só com o desconhecido? Como assim? Eu tenho uma quantidade de caixas e junto com o dobro dessa quantidade, que quantidade eu vou ter ao final? Uma quantidade, mas o dobro dela vai dar o quê? O triplo dessa quantidade. Não importa a quantidade. Eu sei que se eu tenho uma quantidade e acrescento 2 vezes essa quantidade, eu vou ter 3 vezes essa quantidade. Se eu tiver 5 bolas do mesmo peso e tiro 3 bolas dessa, eu vou ter quantas bolas no final? 2 bolinhas. O mesmo eu posso pensar para a minha letra. Se eu tenho 7B e tiro 4B, B é algo que eu não conheço, é uma quantidade, por assim dizer, desconhecida. É um número. Isso resulta em quê? O triplo de B. O sétiplo de B menos o quádruplo de B resulta em quê? O triplo de B. Na prática, o que é que você está fazendo? Você está mantendo a quantidade desconhecida parada e manipulando apenas o quê? Os números que estão na frente nela, os números que estão multiplicando. Porque aqui eu tenho 7 vezes essa quantidade, aqui eu tenho 4 vezes essa quantidade. Eu tenho 7 delas, 7 Bs e tiro 4. Ficam quantos? 3. Ok? Eu vou finalizar por aqui com essa parte bem introdutória para a gente ir prosseguindo e verificar na próxima aula algumas operações com essas quantidades, com esses valores desconhecidos. Tá? Fique ligado, curte, compartilha e se inscreve se ainda não fez. Valeu!